Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou a Fabiana Schmitz e estou aqui participando hoje desse fórum temático de uma forma um pouco diferente, né? Depois de tudo que a gente aprendeu, discutiu a respeito dos TICs, enfim, vamos utilizar a tecnologia também a nosso favor e fugir um pouco apenas do texto. Então, respondendo às perguntas deste fórum, então, do meu ponto de vista, qual seria a função do professor repassador do saber e do professor construtor do saber? No primeiro caso, eu entendo que o professor repassador do saber, ele tem muito mais uma função de tolir qualquer tipo de criatividade e de ser o centro da educação como aquele ser que tudo sabe, né, diante de um aluno que nada sabe, de um ser sem luz, né, um aluno. Então, em vez de incentivar qualquer processo criativo na educação, de incentivar a construção de uma educação, esse professor repassador, muito pelo contrário, ele teme qualquer tipo de criatividade, porque isso pode, inclusive, abalar todo o sistema, a forma como ele está ali ensinando. Agora, esse professor construtor do saber, muito pelo contrário, ele muito mais é um mediador nesse processo de educação. Ele ajuda a construir esse saber e nesse processo esse aluno ele é coautor desse conhecimento, ele também produz junto. Então esse professor construtor, ele tem uma função de despertar no aluno aquilo que ele tem de melhor e ajudá-lo a construir, a se conhecer e a entender o mundo, né, em volta dele. Para que serve a educação na concepção tradicional e na concepção progressista? Então, quando a gente fala educação tradicional, de acordo com o nosso caderno aqui, adorei o texto, inclusive, né? Achei sensacional quando ele cita que na concepção aqui da educação, né, tradicional, o homem é como se fosse um ser incompleto, imaturo. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Ou seja, ele só vai se tornar alguém se lhe passarem essas informações, se ele absorver essas informações. É como se o conhecimento, né, fosse um produto da incorporação de informações acumuladas. Ao ler isso aqui, eu me senti muito nesse contexto. Eu fui educada nesse modelo de educação e eu sofro as consequências disso até hoje. Então, assim, tenho me livrado dessas amarras por meio eu estou aqui estudando educação empreendedora. Eu acho que isso é uma prova de que realmente eu tenho buscado me libertar de um modelo de educação em que eu realmente aprendi decorando, sem saber por que eu estava aprendendo aquilo e sem ver a aplicação prática daquela coisa. E fico muito feliz de ver novos modelos de educação surgindo hoje, né? Então, nesse modelo tradicional, é como se os seres fossem ajustados a um modelo social vigente. Então, é triste ver que, mesmo tendo sido educada, considero historicamente falando, 30 e poucos anos atrás, é muito recente, mas a gente ainda percebe que esse era um modelo vigente, né, da época, da década de 80, 90, e ainda perpetua-se até hoje, né? Ao contrário, quando a gente pensa, né, numa educação progressista, a gente pensa justamente num modelo de educação em que esse professor ele é um mediador, né? Então a gente tem aí, ao contrário do modelo tradicional, professores que realmente eles são, na verdade, eles são o instrumento desse processo de transformação. Eles são mediadores, né, entre a prática e a vida social do estudante, construindo junto com ele conhecimento. Então, vem realmente assim, para poder quebrar um modelo anterior, ainda bem. Tenho visto isso acontecer. A Escola Lumiar, que eu até mandei um vídeo anteriormente sobre essa escola, é um modelo que já vem de escola que eu entendo que vem seguindo, né, esse pensamento moderno de educação. E também tem uma escola, uma escola de ensino livre chamada Perestroika, eu indico também que pesquisem a respeito, que tem trabalhado criatividade, inovação, novas formas de fazer e de pensar, muito interessante, e que também eu acho que tem trabalhado nessa linha. Enfim, para a terceira pergunta, né, o papel do estudante repassador. E o papel do estudante repassador, entendo eu, que ele vai acabar reproduzindo aquilo que ele
entendeu como modelo de ensino. Então, por exemplo, hoje às vezes eu me pego em algumas situações que eu tô reproduzindo um modelo que não me fez tão bem. Então vamos voltar. Às vezes, em vez de falar, repassar um conteúdo, né, eu volto a perguntar e a construir junto isso com o meu cliente. No caso, são pessoas adultas, são empresários, mas não deixa de ser um ensino, uma educação, né? Então eu penso que o papel do estudante repassador é muito mais um receptor de mensagens. Ele tem que, né, engole tudo aquilo dali como veio, sem questionar, ele não questiona, e ele se adequa ao modelo que foi imposto ali para ele. Então a criatividade desse sujeito, ela fica muito limitada. Ao contrário do estudante construtor, que o papel dele justamente é criar, é construir, é discutir, é não concordar muitas vezes com aquilo que está sendo colocado, para realmente aí ter uma visão mais crítica do mundo, dele no mundo e de quem ele quer ser nesse mundo, né? Quem eu sou nesse mundo, qual que é o meu propósito aqui. A gente vê um estudante construtor hoje, né? Quando as pessoas nesse modelo de educação, hoje eu converso com adolescentes, com jovens que já estão, que não adianta, mesmo com o modelo de ensino tradicional, eles não estão aceitando isso, porque a tecnologia está aí, eles estão interagindo, eles estão conversando e discutindo. Um senso crítico muito mais aguçado, pessoas que realmente estão muito mais preocupadas em construir um mundo melhor. Eu fico muito feliz por isso. Então, foi isso que eu entendi desse capítulo 2, e estou muito satisfeita com o curso. Obrigada aí a Denilson, a professora, a Alessandra e aos colegas. E adoraria ver vídeos de vocês também. Um grande abraço, boa noite.